Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Estamos continuando o nosso curso Elementais, Obsessores, Espíritos Inferiores, Formas Arquetípicas Poderosas e Inferiores. E para isso, nós vamos continuar com a nossa matéria que a gente falou no vídeo passado. Se você chegou agora, dá um pause nesse vídeo, volta no vídeo passado, onde você vai ver e compreender a nossa introdução a tudo isso, ao ato mágico, exercício e como funciona tudo isso. Hoje eu quero continuar com vocês falando sobre os elementais, esse termo tão utilizado no ocultismo, na magia, E a gente vai compreender um pouco mais sobre isso. Fica com a gente, vamos construir esse raciocínio juntos, ok? Segundo a doutrina aristotélica, existem 3 princípios de corpos naturais: privação, matéria e forma. Estes princípios podem aplicar-se neste caso particular. A ideação da criança que vai nascer localiza-se na mente individual do grande arquiteto do universo. Pois na doutrina aristotélica não se considera a ideação como um princípio na composição dos corpos, mas como a propriedade eterna em sua produção. Pois a produção é a modificação pela qual a matéria passa da forma que não tem para aquela que assume. Embora nenhuma qualidade, nem qualquer espécie de existência, nem assim é algo que é, embora seus contornos para existir devam adquirir uma forma objetiva. Em suma, o abstrato deve se tornar-se concreto. Assim, logo é que esta ideação da matéria é transmitida pela energia do éter universal, ela se torna uma forma material, ainda que sublimada. Que lindo essas afirmações e entendimentos aristotélicos. Aqui tem um princípio dos arquétipos extremamente importante. Para você que me acompanha, você pode definir um dos grandes segredos e chaves dos arquétipos através deste pequeno trecho que eu falei para vocês dessa teoria. No vídeo passado nós comentávamos que não existe uma punição divina no que diz respeito à sua forma existencial e espiritual. Você é o grande arquiteto, lembrando que parte de Deus está dentro de você. Você é uma centelha divina, uma pequena fração disso. E esse ato de construção, de autoconstrução, é designado e permitido a você. Esse poder está em você. E é por isso que quando a gente fala e explicou que os elementais eram espíritos obsessores que se entregaram e cada vez foram se entregando mais ao ódio, à raiva. E a raiva hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Essa raiva que a gente comenta tanto, que o obsessor tem, é justamente o fato de que a raiva ela vai tomando conta do ser. Existe um processo que a gente pode dizer que é um processo de entrega. O espírito ele vai se entregando a um estado de espírito que é difícil ele ter um retorno. É como no momento de ira, de raiva, que você chegou num processo, as suas razões elas se tornam tudo aquilo que existe. As suas razões, os seus argumentos são as coisas mais importantes que existem no mundo. E naquele momento você se perdeu de você. Porque a coisa mais importante que existe no mundo, para qualquer mestre, qualquer aprendiz, é o domínio sobre si. Toda vez que a gente perde o controle sobre si mesmo, sobre si mesma, a gente está num processo muito perigoso. Seja ele qual for, seja ele de raiva, de gula, seja ele de materialidade, de estar ligado ao conceito da matéria. Toda vez que a gente está impregnado de algum pensamento e ele nos domina, é um perigo. Aquilo já é uma auto-obsessão. Um dos problemas que existe hoje na nossa sociedade, talvez seja até um bom título para esse vídeo, a maior obsessão é a auto-obsessão. Nós estamos, vamos dizer assim, completamente ligados a nós, completamente individualizados. Então, quando eu estou no processo do ego, tudo o que importa são as minhas razões.
Tudo o que importa é aonde eu quero chegar. E nunca é um processo de onde nós vamos chegar, onde nós vamos conseguir vencer. A humanidade irá conseguir vencer. Não, o processo é o eu, é o ego. Esse centralismo, né, essa coisa de individualismo muito predominante, se você vê hoje na sua empresa, nas conversas com seus amigos, você vai ver hoje um individualismo, sabe, assim, muito presente. Ele é disfarçado ali de atitudes de que está certo e de que você tem que se preocupar com você, e é um fato, realmente faz um certo sentido. Porém, faz sentido também que para onde a gente está indo é onde todo mundo está construindo. O mundo em que se é construído com base nesse individualismo, não vai sobrar muita coisa para você lá na frente. Porque na hora que for para todo mundo pegar o seu, você vai ficar sem o seu. Essa é uma regra geral da nossa sociedade. E às vezes essa pessoa pode se sentir excluída. E aí acontece muito isso, em que nós não acostumamos a entrar na magia da divisão, né? Nós estamos ainda falando de atos de colaboração, né? Mais para frente a gente entra nessa magia da divisão. Mas agora, o que eu quero para vocês, que vocês entendam que às vezes a obsessão ela começa com um processo de auto-obsessão. E então, de repente, eu começo a eleger um inimigo, um vilão na minha história. E esse vilão, ele é o culpado por das coisas não darem certo. E aí, a minha raiva contra aquela pessoa vai aumentando. Então, chega uma hora que quando eu olho para ela é o grande culpado. E por fim, depois uma vida inteira é construída e degrada, e aquilo cada vez afunda mais, porque eu coloquei os objetivos na minha vida, ao invés de pensar no que eu queria, no que eu precisava e no que eu deveria fazer para conseguir aquelas coisas, eu coloquei somente meu pensamento na culpa daquela pessoa. Eu coloquei aquela pessoa como culpada. Então, aquela pessoa vai pagar pelo que ela fez. E sem perceber, eu fico ligado, eu me liguei àquela pessoa, ao invés de eu me desligar. Quando eu tenho autocontrole, eu não estou me ligando a ninguém, a não ser a mim mesmo. Porque a única obsessão que a gente pode ter, importante, é quando a gente tem o autocontrole. Porque aí você tem uma ligação com você perfeita, por onde você domina seus atos e vai ganhando poder. Poder de controle, controle da fala, controle do olhar, do seu magnetismo pessoal, né? Porque nem sempre você pode ter magnetismo, né? Às vezes você vai estar num lugar e de repente o seu jeito de olhar pode fazer com que outra pessoa crie um certo interesse por você distorcido. É muito comum pessoas que têm magnetismo pessoal serem muito paqueradas. Entende? As pessoas olham assim, de repente você está no aeroporto, sentado ali e tal, e você olha para alguém, a pessoa olha, e você fala, nossa, que pessoa interessante, mágica. Às vezes nem é tanto, mas a pessoa tem um magnetismo que te chama a atenção, né? Então a gente tem que controlar as nossas energias, a nossa magia pessoal, vamos dizer assim. Tá, mas voltando à obsessão e à construção da ideia. Lembra que a gente falou dos elementais no primeiro vídeo? O inferior e o superior. Existe aquele que vai controlar esse processo. Vai pegar essa pessoa e vai dominá-la. Ela não tem controle mais. Então ela pode ser manipulada. Hoje nós temos uma sociedade que nós falávamos do inconsciente coletivo e que, como é fácil você mistificar uma massa, trazendo importância a um produto, mostrando através de uma marca um produto, e que ali vai trazer uma certa relevância social, um certo poder pessoal, e quando vê você quer aquele produto. Você colocou na cabeça que quer aquilo. Então foi fácil manipular você, foi fácil de certa forma fazer isso acontecer para você. A gente tem que aprender a desmistificar o que a massa tem como referência. Não quero ser normal, né?
Não faço questão de trabalhar com essa normose, como diria o professor Hermógenes. A gente tem falado nos outros vídeos aqui com vocês. A ideia que a gente fala aqui é que qualquer sentimento pequeno, ele pode ser uma construção de algo muito grande. E às vezes uma pequena raiva, um pequeno ódio, ele deve ser trabalhado imediatamente. Então, eu tenho aquele meu momento, às vezes eu tenho até realmente aquela razão, né? Mas assim, eu não posso me deixar ser dominado por aquilo a ponto de permanecer naquilo por muito mais tempo. Não. Ah, beleza, eu fiquei no momento, então tá, eu vou jogar essa energia da minha raiva no meu estudo, no meu trabalho, naquilo que eu estou construindo, na minha maquete. É força, é energia, é raiva? É energia, né? Então eu vou jogá-la no lugar certo. Não na pessoa. Ela não é culpada porque ela só me provocou algo dentro de mim que está dizendo e clamando que eu preciso melhorar e mudar de profissão. Que eu preciso me tornar chefe, porque chega de ter chefe ruim, então eu vou ser o chefe. Pelo menos eu mandando, vou ter já um monte de gente que não vai mandar em mim e ter aquele pensamento. Veja, se isso te incomoda, é uma forma de mostrar para você que você tem que crescer. Você tem que realmente passar por tudo isso. A pena capital, quando a gente vê a primeira introdução aí falando sobre como se forma as nossas formas físicas, né, como é dado isso para nós do universo, né, quando fala que Deus, né, foi moldando, ele moldou o universo todo. Lembra na Cabala que a gente estuda? O macrocosmo é igual ao microcosmo, ou o microcosmo é igual ao macrocosmo, tanto faz. Ou seja, como é em cima, é embaixo. Como é para o grande Criador, é para você também. Esse é um axioma muito importante. O que eu acabei de falar para você não é qualquer lugar que você vai ouvir isso. Tá? Então, use e tente se colocar nessa posição. Da proporção da sua vida, da sua existência, às suas criações. E uma delas é o quê? O teu próprio ser. Sempre se veja e procure se construir de forma bela. Sempre esteja o mais belo possível. Sempre se cuide. Quem não é cuidado tem um caminho para os elementais. Lembra que a gente fala um dos problemas dos elementais é a perca de sua forma física? Como diria o Espiritismo, né? Se tornando um ovoide. Você vai ali perdendo suas características, passa por um processo animalesco, muitas vezes, de ferocidade. Você tem tanta ferocidade que você se torna uma fera. E ali seu corpo psíquico, seu corpo perispiritual, né, corpo astral, como muitos chamam, começam a ter proporções diferentes. Garras, dentes, sabe? Com o que você se identifica. Se você se identificar muito com alienígena, com inseto, com lobo, com bicho, você vai se aproximar da ferocidade daquilo que você é, daquilo que você sempre imaginou. Porque você vai perdendo esse contexto consciente, porque a raiva te torna inconsciente, o ciúme, a inveja, essas coisas vão te modificando o seu jeito de pensar. Você vai perdendo a razão. Porque a razão, ela é baseada, você imagina uma esfera. Tem vários pontos a serem vistos em uma situação. E a gente fala da visão túnel, né? Que o felino, por exemplo, qual é o defeito do felino? Você vê um gato, ele vai atravessar uma rua para pegar um pássaro, ele só vê o pássaro. Ele é muito focado. Mas isso é um perigo também, porque às vezes a gente só vê o pássaro e o carro atropela. Puf, o que está do lado vem e passa. O que é estar do lado? Às vezes a empresa não está bem e você está focado em financiar um carro. Mas tua empresa, as pessoas estão falando ali que, olha, pode ser que tenha uma demissão em massa, e você vai lá, alheio a tudo, focado, não, eu quero, na lei da atração, eu quero um carro, e Deus vai me ajudar a pagar aquele carro, eu vou lá e compro aquele carro. Aí, 2 meses depois, você é demitido, mas você fez uma prestação de 36 meses. Aí, taca você tentar vender esse carro para outro, para que o outro pegue a dívida, porque você não vai conseguir honrar, porque afinal o dinheiro que você recebeu da indenização é para você se alimentar nesse período em que você vai trocar de emprego. Então você compreende que a visão foco, ela é importante, mas às vezes ela é muito complicada.
Nós temos que ter o foco em mente, mas estar aberto à razão, lidando com a emoção. Então, a razão ela vai mostrar o seguinte, olha, poxa, aquele cara lá não é que ele me prejudicou, ele está na posição de chefe, e é o que ele tem que fazer agora, nesse momento. Ele tinha que escolher alguém para demitir, mas por que foi eu? Não é porque ele não gostava de mim, é porque, de certa forma, eu sou mais novo de empresa, meu fundo de garantia é menor, e do outro lá é maior, a empresa não tem condição de pagar. Então, às vezes as pessoas têm suas razões, têm seus motivos, que não estão necessariamente ligados a você. E se um dia tiver ligado a você, quando você tiver desenvolvido muito espírito de colaboração, você vai falar, tudo bem, a vida está agora dando oportunidade de eu me separar dessa pessoa, de tirá-la da minha vida, o que vai ser bom, porque as nossas energias, e na verdade eu acho que eu não estava fazendo bem para ela. E às vezes você tem que entender que você às vezes está numa posição energética, que as pessoas podem ter... As pessoas que são inferiores, gente, elas vão ter ciúmes, elas vão ter inveja, elas vão fazer uma comparação desleal com você, colocando que você teve privilégios para estar onde você está, mas elas não querem, como diria aquela frase brasileira, né? Todo mundo quer ver as pingas que eu tomo, né? As pingas, mas não vê os tombos que eu levo. Então, é da natureza das pessoas à nossa volta tentar ver as coisas dessa maneira. Mas a gente tem que ser altruísta, superior a essas pessoas. A gente não pode deixar ser dominado e cativado por esse tipo de comportamento, porque senão a gente se liga. E com a vez que você se liga, você pensa assim, eu troquei de emprego, me livrei daquela pessoa. Chega lá, tem um arquétipo, que as formas e estruturas são arquétipos. Então, pode ter outra forma, mas o arquétipo do chefe, do bom chefe, não tem mulher que só casa com o marido que bate. É um arquétipo. Mas por que ela escolhe aquele arquétipo? Porque ela ainda não venceu o primeiro. Ela tem que vencer a fonte do problema. Então, se uma pessoa às vezes quer te demitir por conta de que não vai com a tua cara, não gosta de você, você aceita aquilo ali, tudo bem. Você não pode mudar o que ela pensa, mas você pode mudar a ideia de todos que estão à sua volta. Porque só ela pensa daquele jeito. Os outros podem ver muito bem como você é. Podem ver que você é uma boa pessoa, podem ver que você sempre colaborou, pode ver que até aconteceu uma injustiça com você. E isso é muito bom. Aqueles outros que estavam ali se tornaram seus aliados. Eles podem ir um dia para outro emprego, você pode ir para outro emprego, e amanhã, eles conhecendo o seu poder de persuasão, de magnetismo, de união, de colaboração, eles podem te chamar para trabalhar com eles. Olha que maravilhoso. Os vencedores querem estar com os vencedores. Às vezes você não é chamado, ou uma pessoa não é chamada, porque ela não é o vencedor. Ela era o desagregador, entendeu? E o mundo de colaboração é esse mundo que a gente está falando aqui, onde a gente tem que, de certa forma, colaborar uns com os outros o máximo que a gente puder, porque colaborando eu vou criando essa malha, essa rede, essa teia de boas pessoas. Então, nada vai te faltar. Não vai te faltar emprego, proteção, um afago, pessoas não vão deixar de ligar para você. Lembre-se que quem só recebe cartão postal, quem manda é cartão postal. Então, às vezes você pode pegar durante a semana e você diz assim, poxa, eu não fiz nenhum ato mágico ainda de colaboração essa semana. Eu vou fazer. Eu vou mandar uma mensagem, vou ligar para um amigo, ou vou falar, opa, e aí, como é que você tá? Tudo bom? E aí, eu liguei para saber como você tá. Não fique falando de você. Se você está num ato mágico, não é para ser individualista. O ato mágico é para você, naquele momento, falar com aquela pessoa e aprender tudo o que ela vai te oferecer naquele momento. Eu liguei para saber o que você está fazendo da vida. Quero saber o que você está fazendo. Quais são os seus projetos? Me fala aí, como é que está seus projetos? Já comprou aquele lá? Já fez aquele galinheiro que você falou que ia fazer na sua casa? E a maquete? O que você está fazendo agora aí de maquete? Conta para mim. Não, mas não esconda nenhum segredo. Eu quero saber de tudo. A pessoa vai falar assim, nossa, quando você desligar esse telefone, a cabeça dela vai ficar assim, pá, 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 pá. Aquilo vai durar 15 dias.
na cabeça dela. E você pode ter certeza, um dia essa pessoa vai ligar novamente, sabe? Talvez ela ligue e fale só dela de novo. Tudo bem. O que você aprendeu com isso? Faça o teste, depois se pergunte o que eu aprendi com esse exercício aqui que o Carlos falou. Deixa eu ver. Quais sentimentos eu experimentei? Qual o nível de elevação de sentimento que eu estou experimentando aqui agora? Se questione e seja sincero e veja se você ganhou, sentiu algo novo, diferente. Lembre-se, a vida é feita para termos emoções. Temos que ser caçadores de boas emoções. Nem sempre é fácil conseguir essas emoções, mas isso às vezes é muito importante para a nossa vida. Vou terminando por aqui. No próximo vídeo a gente continua nosso bate-papo. Serenidade profunda em seu coração. Eu me torno você. E não se esqueça, tá? Aquela primeira frase é um dos grandes segredos das construções arquetípicas. Dá uma analisada nela, ok?